maior fé e crença na ressurreição. Quem se levanta 3 dias depois de ser assassinado em público? Há histórias que o mundo conhece, e há histórias que foram enterradas no silêncio. Antes de A Paixão de Cristo se tornar um dos filmes mais impactantes da história, algo sombrio e poderoso acontecia nos bastidores. Algo que Hollywood nunca quis que você soubesse. Para entender o que realmente ocorreu, precisamos voltar ao começo. Não ao início do filme, mas ao início da queda de um homem. Um homem destruído por dentro, consumido por vícios, escândalos e um vazio que nenhuma fama conseguia preencher. Mel Gibson estava à beira do abismo. Os jornais falavam, Hollywood apontava o dedo, e sua mente começava a desmoronar. Ninguém poderia imaginar que dessa escuridão nasceria uma obra que abalaria o mundo inteiro. Porque no momento mais profundo de sua dor, ele fez uma oração. Uma oração simples que reacenderia uma fé adormecida e o levaria a uma missão que ele próprio descreveu como impossível. E foi ali, entre visões, escrituras e um chamado interior irresistível, que Mel Gibson decidiu romper todas as regras, desafiar toda a indústria e mostrar aquilo que ninguém teve coragem de mostrar: a crucificação de Cristo. Tal como realmente foi. Mas o preço por tentar revelar essa verdade foi alto. Acidentes, sinais, fenômenos que nenhum especialista pôde explicar, atores feridos, conversões inesperadas, um silêncio sobrenatural que se apoderava das filmagens. E hoje, você conhecerá cada detalhe que ficou escondido por trás das câmeras. Este é o segredo que Mel Gibson quebrou o silêncio para revelar. Mel Gibson nem sempre foi o símbolo de polêmica, intensidade espiritual e renascimento que muitos lembram hoje. Houve um tempo em que ele era apenas uma estrela de Hollywood, vivendo no piloto automático, alimentado pela fama, pelo dinheiro e pelas expectativas alheias. Mas por trás da imagem pública de galã, havia um homem em queda constante, imerso em um silêncio interior que ninguém conseguia perceber. A verdade é que seu descenso ao fundo do poço começou muito antes de qualquer escândalo virar notícia. Foi uma erosão lenta, diária, profundamente humana. Cresceu em uma família religiosa, com forte influência do catolicismo tradicional, mas conforme a fama chegava, essa espiritualidade foi se diluindo em meio à intensa rotina de filmagens e ao ritmo acelerado de Hollywood. A pressão de ser um ícone global começou a corroer sua estabilidade mental e emocional. Gibson passou a usar o álcool como válvula de escape. No começo apenas para relaxar, depois para anestesiar a mente, até que se tornou uma necessidade diária. E como acontece com qualquer pessoa que tenta fugir de suas próprias dores, a fuga rapidamente se transformou em prisão. Viu-se preso em um ciclo autodestrutivo. Bebia para esquecer, esquecia para continuar bebendo, e assim, afundava cada vez mais. Esse período sombrio foi marcado por explosões de temperamento, crises internas, conflitos familiares e o crescente medo de perder tudo o que havia construído. A fama já não trazia felicidade. As entrevistas se tornaram um fardo e a sensação de vazio só aumentava. Era como se nada fizesse sentido. Em entrevistas anos depois, descreveu aquele momento como uma escuridão que nunca terminava, uma espécie de tempestade interna que o consumia por dentro. E para agravar ainda mais, sabia que estava decepcionando não só o público, mas, sobretudo, a si mesmo. Gibson vivia cercado de gente, mas em seu íntimo estava profundamente só. E quando a solidão encontra o desespero, a alma começa a pedir socorro. Foi então, no auge dessa crise existencial, que aconteceu algo inesperado. Cansado, emocionalmente exausto e com a sensação real de que já não podia carregar seu próprio peso, teve um momento de ruptura. Conta-se que, em uma noite particularmente difícil, Gibson caiu de joelhos e simplesmente desabou. Não havia câmeras, aplausos, jornalistas, nada. Apenas um homem quebrado falando com Deus como quem implora por ar. Fez uma oração sincera, quase desesperada.
E segundo ele mesmo, foi exatamente ali que algo começou a mudar. Descreve ter sentido uma resposta, não em palavras audíveis, mas em uma espécie de clareza repentina que inundou sua mente. A necessidade de contar a história da paixão de Cristo de forma verdadeira, sem filtros, sem suavizar, sem medo. A mensagem que sentiu foi direta e profunda. Mostra como realmente foi. Esse foi o primeiro sopro de luz em sua escuridão. E como todo despertar espiritual, não ocorreu da noite para o dia. Foi um processo. Aos poucos, Gibson começou a revisitar a fé que havia deixado de lado. Voltou a rezar, a ler as Escrituras e, sobretudo, mergulhou nas visões místicas da religiosa Ana Catarina Emmerich, cuja obra descrevia com riqueza de detalhes o último dia de Jesus. Essas imagens, muitas vezes cruas e emocionalmente intensas, passaram a fazer parte de sua vida. Ele passou meses estudando cada trecho, cada cena, cada nuance. Enquanto sua mente absorvia essas histórias, sua alma começava a sair da escuridão. A ideia do filme nasceu não como um projeto lucrativo, mas como uma espécie de missão pessoal. Era como se estivesse sendo chamado para algo maior que ele mesmo. A paixão, o sofrimento, a entrega de Cristo começaram a fazer sentido em sua própria travessia. Viu no sacrifício de Jesus um espelho de seu próprio colapso, mas também uma promessa de reconstrução. Ao decidir contar essa história, Gibson finalmente encontrou um propósito capaz de silenciar o caos que o consumia. Mas não foi só inspiração espiritual. Foi também um profundo confronto consigo mesmo. Percebeu que não poderia criar uma obra sobre fé, dor e redenção enquanto permanecesse prisioneiro de seus vícios. Por isso iniciou um processo doloroso, gradual e intenso de recuperação. Longe dos holofotes, enfrentou seu interior. Teve recaídas, dúvidas, conflitos internos, mas continuou. A fé, que antes lhe parecia distante, começou a se tornar novamente um pilar. E à medida que se reconstruía por dentro, a visão sobre o filme se tornava cada vez mais forte. Não queria fazer uma obra bonita e estilizada como tantas outras adaptações religiosas. Queria a verdade. Queria mostrar a dor real, o sangue real, o sacrifício real. Queria que o público sentisse o peso daquela história tanto quanto ele havia sentido. Mas essa convicção veio acompanhada de um ponto crucial. Gibson sabia que essa decisão custaria caro. Hollywood jamais apoiaria um filme profundamente religioso, rodado em línguas antigas, sem grandes efeitos tecnológicos e com cenas intensas de violência. Ainda assim, decidiu seguir em frente. À medida que se aprofundava no projeto, sua vida espiritual continuava se fortalecendo. Dizia sentir que não estava fazendo o filme sozinho, que havia algo maior guiando seus passos. O processo de escrita foi uma experiência quase meditativa, como se cada cena fosse ao mesmo tempo criação e cura. A queda que começou com silêncio, vícios e solidão, agora se transformava em outra coisa. Um despertar, um chamado, uma reconstrução. E a verdade é que esse renascimento espiritual não só deu vida ao filme, deu vida ao próprio Mel Gibson. A obra que nascia dentro dele não era apenas cinematográfica. Era um testemunho pessoal, uma maneira de devolver ao mundo o que acreditava ter recebido de Deus naquele momento de desespero. Assim foi que a paixão de Cristo deixou de ser uma ideia e se tornou uma missão. A história que Hollywood jamais quis, que muitos tentaram impedir e que outros chamaram de loucura, começou ali, na queda de um homem que, ao encontrar o fundo mais escuro de si, finalmente também encontrou a luz que o guiaria nos anos seguintes. Depois que a ideia ganhou forma dentro de Mel Gibson, uma convicção silenciosa apoderou-se dele. Aquela história precisava existir, não como Hollywood faria, não como o mercado desejava, não como exigiam os estúdios, mas da forma que ele acreditava ser verdadeira. Porém, essa decisão, embora de fora parecesse simples,
abriu as portas para uma das jornadas mais desafiadoras que qualquer diretor enfrentou. Se o despertar espiritual havia sido doloroso, agora começava um campo de batalha externo, concreto, cheio de obstáculos, portas fechadas e olhares desconfiados. Desde os primeiros passos, ficou claro que Gibson estava entrando em território proibido. Quando começou a apresentar o projeto aos grandes estúdios, a recepção foi fria, muitas vezes até desconfortável. Os produtores ouviam sua visão e, educadamente, tentavam corrigir tudo o que dizia. Perguntavam por que não fazer o filme em inglês, por que não suavizar a violência, por que não transformar a crucificação em algo menos intenso, mais cinematográfico, mais vendável. A cada sugestão desse tipo, Gibson afastava-se ainda mais da ideia de parceria. Não queria um filme sobre Jesus. Queria a verdade misturada com a dor, o impacto espiritual combinado com o peso histórico. Poucos diretores têm coragem de ver portas se fecharem uma a uma sem recuar, mas ele estava disposto a pagar o preço. Em certo momento, as negativas tornaram-se tão unânimes que alguns executivos chegaram a sugerir que ele abandonasse o projeto. Disseram que ninguém financiaria uma obra filmada em línguas mortas, com cenas de sofrimento explícito e sem vilões caricatos nem heróis glamorizados. Disseram que o público não suportaria ver um filme tão real. E disseram, acima de tudo, que ele estava cometendo um suicídio artístico. Gibson ouviu tudo, ponderou e praticamente ignorou. Simplesmente não conseguia conceber outra forma de contar aquela história. Era como se o filme já existisse completo em sua mente, pronto, vivo, esperando apenas a oportunidade de ganhar carne, luz e movimento. A cada crítica que tentava moldar o projeto para algo mais aceitável, ele se apegava ainda mais à imagem original que o transformara. Mas o golpe maior veio quando percebeu que teria que renunciar a algo gigantesco: apoio financeiro. Nenhum estúdio se arriscaria. Nenhum investidor queria colocar dinheiro em um filme demasiado religioso, demasiado violento, demasiado autêntico. E foi então que a criação da obra impossível começou de verdade. Quando Gibson percebeu que, se quisesse fazer do jeito que acreditava, teria de arriscar tudo. E arriscar tudo significava literalmente apostar sua vida financeira, sua companhia e até seu futuro profissional. Muitos amigos tentaram convencê-lo a desistir. Outros ficaram em silêncio, esperando o anunciado fracasso. Mas Gibson tinha algo que antes não tinha: uma clareza interior. Sabia que não podia recuar. Então tomou a decisão mais radical de sua carreira: financiar ele mesmo o filme. Não apenas parte, praticamente tudo. Foi um salto sem garantia de retorno, sem rede de segurança. E, além disso, não queria apenas produzir a obra, queria controlar o roteiro, a linguagem, o ritmo das cenas e, sobretudo, o nível de realismo. Isso tornou o projeto ainda mais arriscado. Ao contratar a equipe criativa, ficou claro que ninguém estava acostumado a um diretor que exigisse autenticidade milimétrica. Pediu que os figurinos fossem feitos com base em referências históricas reais, tecidos semelhantes aos usados há 2000 anos, cores naturais, tingimentos artesanais. Solicitou objetos de época, armas, instrumentos de tortura romanos reconstruídos com precisão. Queria que a cruz tivesse peso real, que as ferramentas fossem idênticas às originais, que a arquitetura refletisse o clima opressor da época. Não havia espaço para a invenção ou um cenário artificial que traísse a atmosfera que queria transmitir. Quando optou por filmar em aramaico, hebraico e latim, muitos consideraram isso uma loucura. Alguns atores desistiram, outros questionaram, outros acharam impossível memorizar textos em línguas que não se falam há séculos. Ainda assim, Gibson manteve-se firme. Acreditava que a dor transmitida por uma língua antiga conferia maior peso emocional, mais intensidade, mais verdade. Além disso,
Queria que o público sentisse o estranhamento cultural, a distância histórica, como se estivesse realmente presenciando algo que não pertence ao nosso tempo. Dizia que, se o sofrimento de Cristo foi real, sua representação também deveria ser. E quando falava de realismo, falava seriamente. Gibson não queria efeitos gerados por computador suavizando nada. Cada golpe, cada ferida, cada expressão de dor deveria refletir não apenas a brutalidade histórica, mas também o impacto espiritual que queria provocar. A equipe de maquiagem sofreu e se superou brilhantemente ao criar camadas de feridas, escoriações, hematomas e sangramentos, combinando conhecimento médico com técnica cinematográfica. E tudo isso, claro, sem saber se o público seria capaz de assistir até o final. Ao mesmo tempo, Gibson estava imerso em debates com consultores históricos e religiosos. Queria confirmar detalhes da cultura romana, entender quais eram os métodos de punição, como funcionava o sinédrio, como eram realizados os julgamentos judaicos, como eram as dinâmicas políticas da época. O filme deveria ser suficientemente preciso para honrar a narrativa bíblica, mas também suficientemente cru para revelar a humanidade por trás dela. Mas o que tornava essa fase ainda mais extraordinária era o clima emocional que se espalhou pela produção. Muitos profissionais não eram religiosos, outros sequer acreditavam em Deus. Mas todos começaram a sentir que havia algo diferente naquele set. A intensidade das conversas, a vulnerabilidade de alguns depoimentos, a energia silenciosa que pairava entre uma tomada e outra, tudo fazia com que a equipe sentisse que estavam fazendo algo além do cinema. Era como se participassem de algo maior que suas funções individuais. A cada dificuldade, a cada atraso, a cada momento de tensão, Gibson enfrentava tudo com uma determinação quase teimosa. Sabia que caminhava contra Hollywood, trilhando um terreno incerto, mas não demonstrava arrependimento. O filme que carregava dentro parecia exigir esse esforço, esse sacrifício, essa entrega total. Criar. A paixão de Cristo não foi apenas construir um cenário, dirigir atores ou montar câmeras. Foi erguer, tijolo por tijolo, uma obra considerada inviável por praticamente todos. Foi enfrentar críticas, desconfianças, medos, boicotes silenciosos e dúvidas públicas. Foi transformar um conjunto de rejeições em uma afirmação poderosa. Foi, de certa forma, o próprio Gibson vivendo sua versão de um caminho doloroso, rumo a algo em que acreditava profundamente. A cada obstáculo que surgia, ficava mais claro que o filme não era apenas uma produção. Era um desafio espiritual, pessoal e artístico. E quando finalmente a obra começou a tomar forma diante das câmeras, muitos entenderam pela primeira vez por que aquele projeto parecia impossível. Porque exigia mais do que talento. Exigia coragem, exigia convicção, exigia fé. E, acima de tudo, exigia alguém disposto a pagar o preço completo para que aquela história finalmente tomasse vida. Quando Mel Gibson finalmente começou a dar forma àquilo que seria uma das produções mais intensas e espiritualmente carregadas do cinema moderno, surgiu uma questão que pesava mais que o orçamento, que o idioma, que as locações ou as técnicas. Quem teria a coragem de interpretar Jesus? Não era apenas um papel. Era uma responsabilidade emocional, espiritual, psicológica e física que podia mudar ou destruir a carreira de qualquer ator. A busca por alguém capaz de incorporar esse peso tornou-se um capítulo à parte, e foi nesse ponto que o nome de Jim Caviezel surgiu quase como um sussurro do destino. A escolha não foi imediata, mas também não foi aleatória. Era como se todo o caminho de Caviezel até então tivesse sido uma preparação silenciosa para algo muito maior, algo que ele ainda não sabia que iria enfrentar. Quando os dois se encontraram pela primeira vez para falar do projeto, havia algo no ar que não era apenas profissional, era simbólico. Gibson observava Caviezel com atenção.
tentando entender se aquele homem tinha a profundidade necessária para carregar o papel mais pesado da história. E quanto mais conversavam, mais Gibson sentia uma espécie de confirmação interior. Mas a coincidência que selou a decisão veio minutos depois, quando Caviezel, sem perceber o impacto que aquilo teria, mencionou sua idade, 33 anos, e suas iniciais. Joseph Mel Gibson permaneceu em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso daquele momento. Era um homem de fortes intuições, e essa coincidência parecia grande demais para ser ignorada. E ainda assim, antes de dar a resposta final, Gibson fez algo inesperado. Advertiu Caviezel de forma direta e sincera. Disse que o papel trazia risco demais. Disse que sua carreira poderia terminar. Disse que Hollywood poderia lhe dar as costas. Avisou que ele poderia ser rotulado, criticado, ridicularizado, rejeitado. Foi uma advertência brutal, mas necessária. Caviezel ouviu tudo com calma. Não havia medo em seu olhar, mas sim uma seriedade profunda, como se, no fundo, já soubesse que esse chamado era maior que qualquer consequência. Quando Gibson terminou, Caviezel respondeu com tranquilidade: "Não posso recusar este papel." E assim começou a manifestação da escolha divina. Desde o momento em que aceitou o papel, a vida de Caviezel entrou numa espécie de preparação que excedia o convencional. Não se contentou em aprender falas ou estudar gestos. Quis mergulhar na espiritualidade do personagem. Começou um período intenso de oração, leituras, jejuns, meditações e reflexões profundas. Não queria apenas compreender Jesus, queria sentir de alguma forma aquilo que acreditava ter sido sentido por Jesus. E essa entrega não passou despercebida pela equipe. Diziam que Jim chegava ao set com uma postura distinta, uma espécie de serenidade misturada com gravidade. Não tentava imitar gestos ou expressões religiosas superficiais. Simplesmente estava ali, inteiro, receptivo, vulnerável, disposto. Sua preparação física também foi atípica. Não buscava um corpo forte ou atlético, como costuma se ver em muitos filmes modernos. Queria fragilidade, queria transmitir o esgotamento, o desgaste, a vulnerabilidade de alguém prestes a enfrentar um sofrimento extremo. E talvez o mais impressionante fosse sua determinação em aceitar a dor como parte real da atuação. Caviezel não queria que tudo fosse simulado. Não queria almofadas ocultas, proteções exageradas, nem efeitos que suavizassem os golpes. Acreditava que a verdade só apareceria se ele também suportasse parte daquela dor. Mel Gibson, a princípio, tentou moderá-lo, mas logo se deu conta de que Caviezel não recuaria. E foi então que começou a surgir uma conexão profunda entre diretor e ator. Não apenas profissional, mas quase espiritual. Era como se um entendesse as intenções do outro sem precisar de muitas palavras. E essa intensidade transformou a preparação em algo muito maior. Caviezel também começou a assistir missas, conversar com líderes religiosos, estudar as escrituras com um olhar extremamente humano, tentando imaginar cada detalhe das últimas horas de Cristo. Perguntava-se como alguém poderia manter a dignidade enquanto era traído, humilhado, torturado, abandonado. Essas reflexões moldaram não apenas sua atuação, mas sua própria visão de vida. E à medida que a produção se aproximava das filmagens, ficou claro para todos que Jim já não era apenas um ator se preparando para um papel. Estava vivendo uma espécie de imersão espiritual que o transformava dia após dia. Vários membros da equipe relatavam que, ao falar com ele, sentiam uma paz estranha, como se ele estivesse carregando algo que não pertencia só a ele. Não era perfeição, era profundidade. Ao mesmo tempo, Jim sabia que adentrava um território sensível. Não queria parecer uma caricatura de santidade, nem um retrato idealizado e distante. Queria mostrar vulnerabilidade, medo, coragem, sofrimento,
tudo aquilo que tornava Jesus humano e divino ao mesmo tempo. A decisão de aprender partes do roteiro em aramaico foi outro gesto de entrega total. Não era uma língua fácil de memorizar, nem natural para a interpretação. Mas Caviezel insistiu. Dizia que a pronúncia antiga carregava uma vibração diferente, um peso cultural que ajudava a construir a verdade da cena. Além disso, procurou afastar-se de distrações modernas, reduziu drasticamente as atividades sociais, evitou compromissos públicos e buscou o silêncio sempre que possível. O ator passou a se isolar antes de cenas emocionalmente difíceis, não por arrogância, mas por necessidade. Precisava estar inteiro, presente, vulnerável. À medida que as gravações se aproximavam, a equipe começou a perceber que Caviezel realmente estava abraçando o papel de uma forma que beirava o inexplicável. Muitos atores estudam seus personagens, poucos se entregam a eles, e Jim Caviezel entregou-se por completo. No fundo, todos sentiam que alguma força maior guiava esse processo. Não era apenas talento, não era apenas técnica, era vocação. E assim, enquanto Mel Gibson lutava contra expectativas externas, Jim Caviezel travava sua própria batalha interna, uma batalha de fé, entrega e preparação profundamente humana. A criação da obra impossível não seria apenas um desafio técnico ou financeiro, seria também uma jornada espiritual vivida pelas pessoas que aceitaram participar dela. E para Jim Caviezel, essa jornada mal começava. À medida que a produção avançava e as filmagens se aproximavam, um clima distinto começou a apoderar-se do set. Não era apenas tensão criativa, nem medo de desafios técnicos, mas algo mais sutil, mais profundo, algo que ninguém conseguia descrever com clareza. Era como se o ambiente estivesse carregado, como se cada pessoa ali percebesse que aquele filme não era como os outros. E isso tornou-se ainda mais evidente quando começaram a acontecer fenômenos estranhos. A princípio, tudo parecia apenas coincidências habituais de filmagens ao ar livre, mudanças repentinas de clima, variações inesperadas de luz, ventos que surgiam do nada. Mas logo ficou claro que havia algo fora do normal. Técnicos experientes, que já haviam trabalhado em dezenas de produções, começaram a comentar entre si que nunca tinham visto um set reagir ao clima daquela forma. Era como se o entorno mudasse por si só, como se a natureza acompanhasse a intensidade das cenas. Em momentos particularmente dramáticos, o céu escurecia de repente, mesmo quando não havia previsão de chuva. Em outras ocasiões, surgia uma luz dourada do nada, refletindo-se nos rostos dos atores de forma tão perfeita que parecia planejada. Mas não era. Tudo acontecia espontaneamente, sem equipamentos posicionados, sem testes prévios, sem explicação. E à medida que esses episódios se multiplicavam, a equipe começou a sentir certa reverência silenciosa. Alguns inquietavam-se, outros emocionavam-se. Houve quem dissesse que aquilo parecia uma resposta às cenas que estavam sendo filmadas. Jim Caviezel, sempre perceptivo, permanecia sereno, mas também admitiu que sentia algo diferente no ar, uma espécie de presença que acompanhava tudo, e não foi o único. Um dos momentos mais comentados ocorreu quando a equipe se preparava para filmar partes da crucificação. O cenário estava pronto, os camarógrafos posicionados e o clima mantinha-se estável, ao menos até então. De repente, sem aviso algum, surgiu um vento fortíssimo, mas não daqueles ventos caóticos que desordenam tudo. Era um vento dirigido, quase preciso, que parecia mover-se ao redor do set e não através dele. Tecidos ondulavam, poeira levantava, as árvores tremiam. E pouco depois, tudo parou de forma abrupta, como se alguém tivesse apagado um interruptor. Nenhuma transição, nenhum enfraquecimento gradual. Apenas silêncio. Esse tipo de acontecimento deixou muitos desconcertados,
e até os mais céticos começaram a admitir que aquela produção estava cercada por situações incomuns. Mas o episódio que realmente marcou a todos, e que até hoje é comentado com espanto, foi o do raio. Durante as gravações no topo de uma colina, onde seriam filmadas partes da crucificação, o tempo parecia normal. O céu estava limpo, nenhuma nuvem ameaçava chuva, muito menos tempestade. A equipe trabalhava com normalidade quando, de repente, um estrondo inexplicável ressoou, seguido de um clarão que iluminou todo o set. Um raio atingira a cruz, exatamente o ponto onde mais tarde Jim Caviezel estaria pendurado. Todos ficaram paralisados. Era impossível entender como um raio poderia cair ali, naquele instante, com aquele clima. E enquanto os técnicos tentavam compreender o sucedido, ainda surpresos, um segundo raio atingiu o mesmo ponto. Isso mesmo, 2 raios, no mesmo lugar, em poucos segundos, sem tempestade, sem nuvens escuras, sem qualquer explicação meteorológica plausível. O impacto do acontecimento percorreu todo o set. Alguns permaneceram em absoluto silêncio, outros fizeram o sinal da cruz, e houve até quem chorasse sem entender por quê. Jim Caviezel não estava na cruz no momento do incidente, mas encontrava-se suficientemente próximo para sentir o chão tremer. E, curiosamente, conta-se que ele permaneceu calmo, quase sereno, como se aquilo, de alguma forma, fizesse sentido para ele. Mas os fenômenos não pararam por aí. Em várias ocasiões, membros da equipe relataram a presença de figuras estranhas observando o set. Homens vestidos de branco, que apareciam de repente em pontos distantes, permaneciam imóveis por instantes e depois desapareciam sem deixar rastro. Não eram figurantes, não eram religiosos locais, não eram moradores. Ninguém sabia quem eram. Alguns diziam que eram peregrinos curiosos, outros pensavam que eram turistas perdidos, mas o comportamento era sempre o mesmo: silencioso, imóvel, quase irreal. O mais intrigante é que, ao tentar aproximar-se, as figuras simplesmente esvaneciam, como se fossem engolidas pelo cenário. Não havia pegadas, não havia marcas de pés, não havia lógica. Para muitos da equipe, aquilo tornou-se um comentário recorrente, embora sempre dito com cautela, como se falassem de algo que não ousavam interpretar. E não foram apenas visões ou fenômenos naturais. Objetos eletrônicos falhavam em momentos específicos, apenas para voltar a funcionar segundos depois, como se nada tivesse acontecido. Microfones captavam interferências estranhas, não ruídos comuns, mas sons incompreensíveis, como murmúrios distantes. As câmeras travavam brevemente em cenas emocionalmente intensas, apenas para funcionar perfeitamente nas tomadas seguintes. Alguns chamavam aquilo de coincidência, outros de energia acumulada. E havia, claro, quem acreditasse ser algo muito mais profundo. Uma das situações mais intensas ocorreu durante as cenas de flagelação. Enquanto Jim estava colocado, a equipe percebeu que um silêncio incomum pairava no ar. Não o silêncio natural de um set concentrado, mas uma ausência completa de sons, como se o mundo ao redor tivesse se desconectado. Nenhum pássaro, nenhum movimento, nenhum sussurro de vento. Um silêncio tão profundo que chegou a incomodar alguns técnicos, como se fosse um intervalo entre 2 mundos. E assim que terminaram de filmar essa parte, os sons voltaram de repente, como se alguém tirasse o dedo de um botão. A equipe olhou-se, mas ninguém soube explicar. E, em certo sentido, ninguém quis tentar. O ambiente espiritual da produção tornava-se cada vez mais evidente. Muitos membros da equipe, inclusive os que não eram religiosos, começaram a sentir um tipo de conexão emocional com o que estavam fazendo. Não era apenas um filme, não era apenas trabalho, era uma experiência transformadora, muitas vezes desconfortável, mas sempre profunda. Jim Caviezel, que já estava imerso em sua própria jornada espiritual pessoal, parecia perceber esses fenômenos com naturalidade.
Não reagia com medo ou surpresa, mas com uma aceitação silenciosa, como se soubesse que tudo aquilo fazia parte de algo muito maior. Mel Gibson, por sua vez, alternava entre fascinação e responsabilidade. Nunca fomentou interpretações exageradas, mas tampouco ocultou que sentia que algo distinto acompanhava aquela obra. Em vários momentos, enquanto observava o set, tinha a sensação de que estavam tocando algo delicado, algo que exigia respeito, entrega e coragem. E essa sensação era compartilhada. A obra impossível que decidira realizar parecia envolta por uma força que ninguém podia definir, mas que todos sentiam, cada um à sua maneira. Os fenômenos sobrenaturais e os acidentes inexplicáveis não foram apenas curiosidades da produção. Tornaram-se parte da identidade emocional do filme, parte da memória coletiva da equipe, parte da atmosfera espiritual que marcou cada dia de filmagem. Era como se a própria história que estavam contando tivesse despertado algo no mundo ao seu redor. Quando as filmagens finalmente entraram na fase mais intensa, todos perceberam que estavam prestes a viver algo completamente fora do comum. A partir daquele momento, a produção deixou de ser apenas uma obra cinematográfica e transformou-se em uma experiência que mesclava arte, dor, fé e resistência física. Cada membro da equipe sentia que o peso do que estavam filmando era diferente, mas ninguém o sentiu tão profundamente quanto Jim Caviezel. Desde o início, ele deixara claro que não queria falsidade, não queria atalhos, não queria performances vazias. Queria verdade, mesmo que isso custasse caro. E custou. Mais do que qualquer um poderia imaginar. As primeiras cenas de sofrimento físico foram um choque para a equipe, não apenas pela força emocional do que representavam, mas pelo compromisso absoluto de Caviezel em aceitar a dor como parte da construção do personagem. Ele acreditava que só conseguiria transmitir o peso emocional das últimas horas de Cristo se seu próprio corpo fosse posto à prova. E por isso decidiu suportar o máximo que pudesse sem pedir alívio. A flagelação, uma das cenas mais comentadas até hoje, foi uma das primeiras a demonstrar o que significaria essa entrega. Embora a equipe tivesse preparado medidas de segurança para evitar ferimentos graves, o nível de realidade exigido por Gibson e a entrega física de Caviezel criaram uma espécie de tempestade perfeita. Em um dos golpes, um único golpe em meio a dezenas, o ator que manejava um dos chicotes errou a pontaria por milímetros. Só isso bastou para que a ponta metálica do instrumento acertasse as costas de Caviezel com força real. O impacto arrancou um grito genuíno, inesperado, que não fazia parte da atuação. E não foi apenas uma dor superficial. O golpe abriu a pele. O som foi tão seco e tão real que até os técnicos experientes ficaram em estado de choque. Alguns desviaram o olhar. Outros levaram as mãos à boca, incapazes de acreditar no que haviam visto. Caviezel caiu de joelhos por alguns instantes, respirando profundamente, lutando contra a dor. Mas quando lhe perguntaram se queria parar, a resposta foi simples, firme e quase obstinada. Continue. E continuaram. A partir daquele momento, a energia do set mudou por completo. Já não era só atuação. Já não era só cinema. Era como se todos compreendessem que ali havia uma linha tênue entre representação e realidade, e que Caviezel estava disposto a cruzá-la. Na cena em que Jesus carrega a cruz, outro episódio marcou profundamente a produção. A cruz que usaram não era leve. Não escolheram uma estrutura oca, nem uma peça de poliestireno. Era uma cruz de madeira pesada, dura, desconfortável, porque Gibson acreditava que só assim o peso emocional seria verdadeiro. Durante uma das tomadas, Caviezel tropeçou no chão irregular do cenário. A queda foi forte demais para ser controlada e o impacto deslocou seu ombro. A dor foi imediata, intensa, quase incapacitante.
Alguns contam que se ouviu um estalo, outros dizem que o ângulo estranho do braço foi visível no momento. O ator ficou ali, com o rosto no chão, tentando recuperar o fôlego. Ainda assim que conseguiu levantar-se, insistiu em continuar gravando. A equipe ficou dividida entre a preocupação e a incredulidade. Afinal, não precisava chegar tão longe. Poderiam esperar, poderiam ajustar, poderiam até usar dublês. Mas Caviezel mantinha uma determinação quase inexplicável. Estava comprometido com a verdade daquele papel. Esse compromisso levou a momentos ainda mais difíceis durante a crucificação. A cena exigia que Caviezel fosse amarrado à cruz e, em algumas sequências, suspenso a vários metros do chão. As temperaturas eram baixas, o vento gelava a pele, e seu corpo, já fragilizado pela longa jornada de filmagem, começou a ceder. Desenvolveu hipotermia, febre e sintomas de pneumonia. Tremia entre uma cena e outra, envolto em mantas térmicas enquanto tentava recuperar o calor corporal. Ainda assim, no momento em que a câmera começava a rodar, retomava a intensidade do personagem, como se o mundo ao redor desaparecesse. A tosse, a dificuldade para respirar, o cansaço extremo, tudo tornava-se parte da cena. Mas não porque estivesse no roteiro. Era real. Seu sofrimento, por mais estranho que seja dizer, acabou por aportar uma profundidade emocional que nenhum efeito especial poderia criar. Cada lágrima que caía, cada expressão de dor no rosto, cada respiração pesada, eram genuínas. A equipe às vezes teve que interromper as filmagens para verificar seu estado físico. Mas Jim, ainda febril, ainda exausto, sempre pedia para continuar até que a sequência estivesse perfeita. A naturalidade com que aceitava esses desafios começou a comover todos ao seu redor. Muitos se perguntavam até que ponto essa entrega era saudável, enquanto outros acreditavam estar presenciando algo que transcendia o cinema. Em algumas cenas, Caviezel afirmou sentir não só dor física, mas também um peso emocional tão intenso que o fazia chorar sem esforço. Dizia que pensar na solidão e no abandono que Cristo viveu o esmagava por dentro. Houve momentos em que a equipe inteira ficou em profundo silêncio após determinadas filmagens. Não era habitual que um set tão experiente reagisse dessa maneira, mas A Paixão de Cristo não era uma rodagem comum. A cena final da crucificação, em especial, deixou marca em todos. Caviezel estava pregado na cruz, sob um frio intenso, e os longos períodos de espera entre as tomadas faziam seu corpo tremer. Seus lábios ficavam arroxeados, sua pele enrijecia, seus músculos se contraíam. Existia um risco real. Ainda assim, insistia que ainda não haviam captado a expressão exata de que precisava. Queria transmitir o limite entre a vida e a morte, entre a dor e a entrega, entre a humanidade e o sacrifício. E cada vez que alguém perguntava se era hora de parar, ele negava com um olhar firme e determinado, quase sereno. Ao final das filmagens, Jim estava fisicamente exausto. Levava marcas reais no corpo, hematomas, cortes, dores musculares, lesões no ombro e memórias físicas que demorariam semanas para desaparecer. Mas emocionalmente, algo dentro dele mudara para sempre. Não apenas interpretara o sofrimento de Cristo, tinha experimentado fragmentos dele. O sofrimento real nas filmagens, por duro que fosse, acabou por se tornar parte essencial da autenticidade que fez o filme impactar espectadores do mundo todo. Não foi sacrifício por vaidade, nem dor gratuita, foi entrega. Uma entrega tão profunda que até mesmo quem não acredita na espiritualidade reconhece o peso humano daquilo. E no fim, todos no set, técnicos, diretores, atores e figurantes, sabiam que haviam sido testemunhas de algo raro, algo que não se repete. O que Jim Caviezel viveu ali transcendeu o cinema. Foi um ato de fé e também um ato de coragem.
Quando as filmagens terminaram e a equipe pôde finalmente respirar após tantos meses de intensidade física, emocional e espiritual, uma sensação estranha invadiu a todos. Era como se cada pessoa ali tivesse vivido uma viagem pessoal, uma espécie de travessia interior que jamais seria esquecida. A paixão de Cristo não deixou marcas apenas na tela, deixou marcas profundas em todos os que participaram. Era visível, até mesmo para quem não acreditava em nada espiritual, que aquele filme tinha tocado a alma das pessoas de maneiras inesperadas. E não foi só Jim Caviezel, que já carregava um peso emocional monumental. Praticamente todo o elenco viveu algum tipo de transformação. Um dos casos mais impressionantes foi o de Luca Lionello, o ator que interpretou Judas. Antes de entrar no filme, Luca era abertamente ateu e até certo ponto se esforçava para manter-se afastado de temas espirituais. Aceitou o papel por motivos puramente profissionais, sem imaginar que aquilo mudaria sua vida. No entanto, ao mergulhar nas profundezas psicológicas do personagem, a culpa, o arrependimento, o desespero que conduz a um desfecho trágico, algo começou a se mover dentro dele. Não foi uma mudança brusca, mas uma inquietação crescente. Contou em entrevistas posteriores que, enquanto interpretava Judas, sentiu pela primeira vez um mal-estar existencial real, como se estivesse tocando algo que não podia nomear. Durante a cena em que seu personagem enfrenta sua própria condenação interna, Luca ficou tão afetado emocionalmente que precisou de horas para se recompor. Quando o filme terminou, não conseguiu voltar imediatamente à vida normal. Havia perguntas ressoando em seu interior, perguntas que nunca se permitira formular. E foi esse processo, lento e silencioso, que acabou levando-o a uma experiência de fé. Uma conversão sincera que poucos souberam na época, mas que mudou por completo sua visão de mundo. Chegou a dizer que interpretar Judas foi um fardo tão grande que, no fim, a única maneira de se libertar desse peso foi aproximar-se da fé que antes rejeitava. Pietro Sarubi, o ator que interpretou Barrabás, também viveu uma transformação notável. Apesar de ser um homem de forte personalidade e até jovial, sempre teve um olhar profundo, cheio de camadas. Mas nada o preparou para o momento em que atuou ao lado de Caviezel durante a cena em que Barrabás é liberado e Jesus é condenado. Pietro contou que, ao olhar nos olhos de Jim Caviezel, vestido e caracterizado como Jesus, sentiu uma força indescritível, algo que o atravessou com tal intensidade que o deixou paralisado por um instante. Não era atuação, não era técnica, não era emoção artificial. Descreveu aquilo como uma presença, algo que o tocou em um nível espiritual. Ali mesmo, naquele momento, sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. Mais tarde, aprofundou-se na fé e ficou conhecido por falar abertamente sobre a experiência transformadora que viveu durante as filmagens. E não foi o único. Maya Morgenstern, que interpretou Maria, atravessou uma das jornadas mais emotivas de toda a produção. O papel exigia dela uma sensibilidade quase sobre-humana, especialmente nas cenas mais dolorosas. Maya teve de acessar sentimentos profundos de perda, amor materno, dor existencial e sacrifício. E embora fosse uma atriz extremamente experiente, acostumada a papéis difíceis, este foi diferente. Contou que, em vários momentos, sentia-se invadida por uma emoção tão sincera que superava a mera atuação. Havia algo na relação entre ela e Caviezel, mesmo fora de câmera, que evocava um vínculo silencioso, respeitoso, quase sagrado. Em cenas de sofrimento, chegava a chorar sem que estivesse previsto. Alguns membros da equipe relataram que permanecia em absoluto silêncio por longos períodos, refletindo profundamente sobre a maternidade e o sofrimento humano. Depois do filme,
Maia disse que interpretar Maria a fez repensar o papel da mãe em todas as culturas e que essa experiência a acompanharia para sempre. Rosalinda Celentano, que interpretou Satanás, viveu uma experiência completamente diferente, mas igualmente marcante. Sempre foi uma artista sensível, com uma aura intensa, e o papel exigia que acessasse zonas emocionais sombrias e perturbadoras. Rosalinda teve de trabalhar com expressões sutis, movimentos lentos, silêncios carregados e uma presença quase sobrenatural. E isso teve um impacto real sobre ela. Em entrevistas, contou que sentiu um peso emocional forte, quase asfixiante, como se estivesse entrando em uma atmosfera densa. Durante algumas gravações, especialmente nas cenas que implicavam simbolismos mais profundos, admitiu ter sentido uma angústia interna muito intensa. Não era exatamente medo. Era como se estivesse lidando com energias difíceis de explicar. Após o filme, Rosalinda passou por um processo de introspecção, precisando reconectar-se consigo mesma, com sua arte e com sua própria espiritualidade para se libertar da densidade que o papel deixara. E tudo isso demonstra que o impacto espiritual do filme não se limitou às cenas religiosas ou às performances dramáticas, esteve presente em toda a produção. Técnicos, maquiadores, assistentes, figurinistas, operadores de câmera, muitos relataram mudanças sutis, mas reais. Alguns começaram a assistir missas após as filmagens. Outros passaram a refletir mais sobre seus propósitos de vida. Alguns sentiram o chamado para reconciliar-se com familiares ou abandonar hábitos que lhes faziam mal. Foi como se a história que contavam tivesse se entrelaçado com a própria história de vida de cada um. E esse legado não ficou restrito aos bastidores. Quando o filme estreou, o impacto espiritual ao redor do mundo foi imediato. Pessoas de diferentes religiões, culturas e idades relataram experiências emocionais profundas ao assisti-lo. Muitos disseram que o filme os fez repensar sua fé, suas decisões, seus relacionamentos. Igrejas viram um aumento inesperado de fiéis. Comunidades cristãs relataram conversões espontâneas. Em alguns lugares, a exibição do filme tornou-se até um evento comunitário. E embora houvesse críticas, muitas vindas de setores que já estavam predispostos a rejeitá-lo, o impacto humano foi inegável. A Paixão de Cristo rompeu barreiras culturais e religiosas porque não era apenas um filme. Era a materialização de uma entrega coletiva, de uma intensidade que transcendia o profissional. E o mais impressionante é que, mesmo depois de tudo, Mel Gibson ainda não considerava a obra finalizada. Para ele, aquilo era apenas a primeira parte. A continuação, a ressurreição de Cristo, estava sendo preparada com a mesma convicção espiritual. Queria mostrar não só a dor, mas também a vitória. Não só o fim, mas o começo de novo. Não só o sacrifício, mas a esperança. E por isso, o legado espiritual de A Paixão de Cristo segue vivo até hoje. Porque foi feito com sangue, suor, lágrimas, fé, coragem e entrega. Não apenas de um homem, mas de todos os que ousaram participar daquela obra impossível.